Do Lu da Lu. Volume 24. Capítulo 163. Evolução, 8 lanças de aranha. Por exemplo, Tang-san poderia usar o domínio azul prateado para dar à grama azul prateada até 100 metros dele a mesma durabilidade do imperador azul prateado, ao ponto de até sua forma se tornar exatamente a mesma. Lutando na floresta contra esse imperador azul prateado que ele possuía, mesmo desconsiderando os ossos espirituais, ainda seria impossível para mestres dos espíritos do mesmo nível vencerem. Finalmente, o enorme corpo da aranha demônio face de homem apareceu à frente. Tang-san encarou o céu e emitiu um uivo lamentoso. Todo seu ódio pareceu irromper nesse instante. Enquanto uivava, ele também temporariamente colocou o corpo de Xiao Wu dentro da desejosa bolsa dos 100 tesouros, que era capaz de armazenar criaturas vivas. Ele não queria que ela visse seu lado cruel, mesmo que ela atualmente estivesse inconsciente. Em meio ao frenético rugido, luzes brancas como furadores afiados saíram de Tang-san, diretamente atacando a aranha demônio como uma lança branca gigante. O domínio do Deus da Morte irrompeu. Igual ao domínio azul prateado, sob o efeito do anel de espírito de 100.000 anos, o domínio do Deus da Morte também havia progredido. O que ele usou agora foi a habilidade que o domínio do Deus da Morte ganhou após evoluir, a investida massacradora. O efeito da investida massacradora era liberar o domínio do Deus da Morte numa única direção após travar no alvo. Enquanto Tang-san estava em combate com seu alvo, sua velocidade aumentaria em 100% e seu poder de ataque aumentaria em 30%. Essa amplificação era eficaz em qualquer ataque que Tang-san lançasse, incluindo nas habilidades espirituais. Se dizendo que o progresso do domínio azul prateado foi puramente em poder de controle, então o domínio do Deus da Morte, após avançar, se especializou em poder de destruição. A luz branca mirou o corpo daquela aranha demônio face de homem num flash sem o menor suspense e a velocidade já enorme de Tang-san aumentou novamente. Ele disparou na direção daquela enorme aranha igual a um tiro de artilharia. Agora, toda a grama azul prateada numa área de 100 metros havia se tornado completamente dourada. Incontáveis vezes a habilidade amarrar se sobrepôs freneticamente àquela aranha demônio face de homem. Embora se livrar daquele imperador azul prateado não fosse muito difícil para uma besta espiritual de mais de 10.000 anos como ela, o imperador azul prateado que ela enfrentava era numeroso demais. Enfrentando essa quase ilimitada habilidade, a aranha demônio não conseguiu exibir sua vantagem de velocidade e só pôde silenciosamente assistir enquanto Tang-san avançava na sua direção. Agora, ela entendeu que fugir não funcionaria. Para sobreviver, ela teria que destruir esse oponente. Uma rica luz cinza de repente eclodiu dessa aranha demônio face de homem e uma cena estranha ocorreu. Seu corpo já originalmente enorme aumentou novamente. Seu tronco se expandiu para mais de 7 metros de diâmetro num instante. Igual a uma enorme pedra de moinho. Em cada uma de suas longas pernas também cresceram incontáveis farpas, como se fossem incrustadas com inúmeras adagas. Camada após camada de fluxo cinza espiralou em torno de seu corpo, a grossura de sua carapaça dobrou. Quando enfrentando perigo de vida, essa aranha demônio face de homem planejava exibir toda a sua força. A habilidade que ela usou agora era igual ao avatar espiritual de Mestres dos Espíritos, exceto pelo fato de que avatares espirituais eram habilidades apenas de Mestres dos Espíritos e a força que ela usou nesse momento foi a queima de sua cultivação. Essa habilidade se chamava Possessão do Deus Aranha e a cada segundo que esse estado durasse, ela queimaria 1 ano de cultivação. Se ela sempre lutasse assim, depois de um tempo, ela colapsaria. Portanto, ela tinha que usar a estratégia Blitzkrieg ao quadrado. Após o Imperador Azul Prateado mais uma vez se enrolar no seu enorme corpo, ela imediatamente emitiu uma fumaça grossa. Após a aranha usar completamente a possessão do Deus Aranha, sua força se tornava extremamente assustadora. Com suas pernas se movendo rapidamente, ela diretamente rasgou o Imperador Azul Prateado sendo corroído. Usando suas pernas traseiras como suporte no chão, seu corpo se ergueu para encontrar Tang-san. A pressão formidável fez o coração de Tang-san tremer. Após usar a possessão do Deus Aranha, embora a força da aranha demônio face de homem diante dele não pudesse se comparar à do macaco titã gigante ou à da Piton touro céu azul, a aura que ela liberou se aproximava desse tipo de poder. Tang-san sabia que não podia simplesmente colidir de frente com ela. Um filamento de imperador azul prateado voou do chão, se enrolando na cintura de Tang-san e forçadamente o puxando para longe, instantaneamente evitando a colisão iminente. Com um som de pu, uma enorme teia de aranha disparou da boca da aranha demônio, diretamente cobrindo a direção de Tang-san. Essa assustadora teia também era completamente cinza e a área que ela cobria inesperadamente alcançava mais de 100 metros. Uma auréola de luz rosa abruptamente surgiu do braço direito de Tang-san. Ao mesmo tempo em que a luz vermelha brilhava, os ossos dele rapidamente emitiram uma série de estalos. No momento seguinte, seu corpo silenciosamente desapareceu e, com um flash, apareceu no ar em cima da aranha demônio face de homem. Seu braço direito também foi simultaneamente envolvido pelo Imperador Azul Prateado, que se tornou completamente dourado enquanto seu quinto anel de espírito brilhava. Isso mesmo, o osso espiritual que Xiao Wu deixou para Tang-san continha a habilidade de teleporte. Diferente do teleporte que Xiao Wu originalmente usava, a habilidade de teleporte desse osso espiritual tinha um alcance de 100 metros.
Além disso, ele não precisava de nenhum tempo de espera, ao invés disso, era possível usá-lo continuamente. A cada uso, ele consumiria 1% do poder espiritual de Tang San. A aranha demônio Face de Homem de repente descobriu que Tang San havia desaparecido e, após isso, ficou distraída por um instante. A aura de Tang San apareceu de novo e ela imediatamente olhou para cima. Os pequenos olhos sobre seu abdômen atentamente observaram Tang San enquanto duas das suas patas dianteiras de 8 metros diretamente estocavam na direção do abdômen dele. Hong. Com uma abrupta explosão de pura luz dourada, a quinta habilidade espiritual do Imperador Azul Prateado, a Lança Soberana Azul Prateada, foi ativada. Sob a amplificação do domínio azul prateado, assim como com o impulso de 30% do domínio do Deus da Morte, quando a Lança Soberana Azul Prateada de repente deixou o braço de Tang San, ela disparou com uma surpreendente chama avermelhada atrás de si, completamente envolvendo o ar ao redor. Ela até mesmo criou uma minúscula rachadura negra no espaço, freneticamente engolindo tudo nos arredores. Junto com a cultivação do nível de Imperador Espiritual e a amplificação do Anel de Espírito de 100.000 anos no seu corpo, a Lança Soberana Azul Prateada não precisava mais de tanto tempo de carregamento. Dentre as habilidades que ele atualmente possuía, essa também era a com poder de ataque mais formidável. Com mais de 10.000 anos de cultivação, a aranha demônio Face de Homem era extremamente sensível. Descobrindo que não tinha como se esquivar, ela quase imediatamente se inclinou, não se atrevendo a expor os pontos vitais em seus olhos. Tang San originalmente também não planejava atacá-los. Esse quinto anel de espírito que o Rei Azul Prateado o ajudou a condensar possuía um efeito equivalente ao de uma habilidade vinda de uma besta espiritual de 50.000 anos. Deixando de lado agora, quando Tang San estava sob o efeito de tantas amplificações, o poder de ataque exibido por sua Lança Soberana Azul Prateada não era inferior ao de um ataque de um sábio espiritual usando o avatar espiritual. Ao mesmo tempo, devido à sua natureza focada, o poder puro do ataque era até mesmo maior. Em meio à alta explosão, a luz dourada abruptamente eclodiu. O enorme corpo da aranha após usar a possessão do Deus Aranha foi diretamente jogado no ar. À medida que aquele enorme corpo caía, ele foi instantaneamente coberto pela vegetação nos arredores. Mesmo se ela quisesse esconder seus pontos vitais de novo, ela ainda era incapaz de se opor à força absoluta. A aranha demônio Face de Homem também não tinha como imaginar que o poder de ataque de Tang San fosse ser tão grande. Teias de rachaduras apareceram sobre sua sólida carapaça. Seu corpo inteiro foi completamente virado ao contrário no ar e ela também já estava atordoada. Embora o efeito adicional de atordoamento da Lança Soberana Azul Prateada não durasse muito, para um mestre dos espíritos especializado em controle e aproveitamento ideal do tempo como Tang San, isso já era o suficiente. Uma luz cor de sangue brilhou nos cantos de seus olhos, com o osso do Imperador Azul Prateado o impulsionando, ao mesmo tempo em que aquela aranha demônio Face de Homem foi jogada no ar, Tang San também avançou logo atrás dela. Esticando seus membros, o corpo de Tang San, que parecia completamente desproporcional quando comparado ao da aranha demônio Face de Homem, disparou na direção do abdômen dela e, simultaneamente, as 8 lanças de aranha se desdobraram de suas costas. Diferente das mudanças no Imperador Azul Prateado, esse osso espiritual externo evolutivo havia sido quase completamente reconstruído pelo poder de Xiao Wu e agora as numerosas farpas nas pontas das lanças havia se tornado assustadoramente vermelhas, como se fossem derramar sangue a qualquer momento. Seu volume total não havia aumentado com a evolução, mas ela não era mais tão brilhante e translúcida, ao invés disso tendo se tornado um tanto túrgida, cheia de intenção assassina. Tang San diretamente se jogou na frente do corpo da aranha demônio Face de Homem. Dezenas de filamentos de Imperador Azul Prateado se moveram, inesperadamente amarrando seu corpo ao da aranha. As 8 lanças de aranha abruptamente estocaram, aproveitando esse momento extremamente breve para golpear com força os olhos da aranha demônio Face de Homem. Não era que a aranha fosse fraca, mas o teleporte repentino de Tang San foi uma vantagem muito grande. Ainda somando aquela incomparavelmente tirânica Lança Soberana Azul Prateada, a situação de agora foi criada. Embora o corpo da aranha demônio Face de Homem fosse resistente, seus olhos ainda eram seu ponto mais fraco. As 8 lanças de aranha resolutamente perfuraram seus olhos e sangue roxo escuro instantaneamente jorrou. Um grito de lamento extremamente agudo saiu da boca da aranha demônio Face de Homem de mais de 10.000 anos. Suas imensas 8 pernas se recolheram simultaneamente, golpeando com determinação na direção de Tang San. Se esses golpes atingissem, deixando de lado Tang San, mesmo 10 dele não seriam sortudos o suficiente para escapar. Esse era o contra-ataque de uma aranha demônio Face de Homem à beira da morte. Entretanto, uma luz rosa mais uma vez brilhou no braço direito de Tang San. Dessa vez, não era o teleporte. Aquela luz rosa instantaneamente se transformou em uma barreira de luz, cobrindo Tang San completamente, assim como as 8 lanças de aranha. Com sons altos, Tang San balançou apenas uma vez. As assustadoras lanças da aranha demônio inesperadamente foram incapazes de feri-lo. Mas suas próprias 8 lanças de aranha já haviam começado a drenar freneticamente. A habilidade adicional número 2 do osso de espírito de 100.000 anos. O corpo dourado invencível. Eficaz por 3 segundos.
O osso do braço direito do coelho demônio de ossos macios que Xiao Wu concedeu a Tang San não tinha apenas uma habilidade, mas duas. Além do teleporte, ainda havia o corpo dourado invencível. Essas duas habilidades pertenciam a Xiao Wu e mesmo Tang San não sabia o motivo desse osso espiritual de 100.000 anos conter duas habilidades. O que ele menos conseguia entender era o porquê. Sendo ambos ossos espirituais de 100.000 anos, seu osso da perna direita do Imperador Azul Prateado só lhe dava a habilidade de voar. Embora o corpo dourado invencível só funcionasse por 3 segundos, isso já era o suficiente para Tang San. A poderosa habilidade de drenar das 8 lanças de aranha cor de sangue fez as defesas da aranha demônio Face de Homem colapsarem numa fração de segundo. Ela foi invadida por uma toxina poderosíssima e atacada pela drenagem frenética. Tang San pôde claramente sentir 8 fluxos de energia congelante fluírem ao longo das 8 lanças de aranha até ele, diretamente se condensando em suas costas. Mas a aranha demônio Face de Homem embaixo dele tremeu violentamente. Suas robustas pernas não tiveram a chance de fazer um segundo ataque. Os olhos de Tang San já haviam se tornado completamente vermelhos como sangue. A aterrorizante intenção assassina liberada pelo domínio do Deus da Morte criou uma leve camada de geada dentro de uma área de 100 metros. Xiao Wu, você viu? Eu já comecei a retaliar. Contanto que tenham te ferido, não importa quem, só haverá um fim para eles. O corpo da aranha demônio Face de Homem afetado pela possessão do Deus Aranha gradualmente diminuiu, rapidamente recuperando sua aparência anterior. A energia freneticamente fluindo para o corpo de Tang San se condensou nas suas costas, sem entrar em seu corpo. Isso foi completamente diferente de quando ele drenou os especialistas do rol dos espíritos antes. Tang San entendeu que devia ser assim porque o alvo era o mesmo tipo de besta espiritual que produziu as 8 lanças de aranha. A aranha demônio Face de Homem sob ele gradualmente encolheu e até aquela sólida carapaça lentamente amoleceu. De repente, Tang San sentiu suas costas esquentarem. Uma sensação extremamente abrasadora entrou em seu corpo pelas costas, imediatamente o fazendo relaxar. Logo em seguida, o calor começou a se juntar, rapidamente se condensando em seu peito e abdômen. Tang San claramente sentiu alguma coisa sólida se espalhando de suas costas, se dobrando e se juntando sobre seu peito. Variação: as 8 lanças de aranha estão sofrendo uma mutação. Tang San ficou internamente alarmado, subconscientemente olhando para seu peito. As roupas que ele usava já haviam sido transformadas em cinzas por aquela cor escarlate constantemente se espalhando. Até o 24 pontes ao luar e a desejosa bolsa dos 100 tesouros foram completamente cobertos por aquela cor de sangue. Cada lança de aranha encolheu um pouco, passando dos 4 metros originais para cerca de 3, mas sua cor não estava mais túrgida, voltando a ser brilhante e translúcida, mas ainda com aquele tom avermelhado de quando Xiao Wu se sacrificou. O mais peculiar era que junto com a cor vermelha se espalhando, luz cor de sangue começou a ondular como água. Logo, seu peito, estômago e costas foram completamente envolvidos como que por uma armadura de placas vermelho-sangue. O contorno de cada placa era exatamente igual ao dos músculos de Tang San. A armadura inteira parecia ter a textura de rubi. Essa armadura vermelha só chegava até seu pescoço e até sua cintura, sem cobrir os 4 membros. Além disso, Tang San conseguiu claramente sentir que, embora a armadura em suas costas fosse tão grossa quanto a do seu peito, ela ainda era muito mais resistente. O que está acontecendo? É uma evolução das 8 lanças de aranha? Sim, ele adivinhou corretamente. Dessa vez as 8 lanças de aranha não haviam apenas evoluído, mas também dado um salto qualitativo. A primeira aranha demônio Face de Homem havia dado as 8 lanças de aranha para Tang San, a segunda proveu ainda mais energia para elas. Junto com o progresso constante da força de Tang San, as 8 lanças de aranha também progrediram, pouco a pouco revelando a força formidável de um osso espiritual externo. Drenando a cultivação extremamente alta da terceira aranha demônio Face de Homem hoje e, ainda por cima, enquanto ela estava sob o efeito da possessão pelo Deus Aranha, elas imediatamente sofreram uma mudança diferente. Mesmo que o poder daquela aranha demônio Face de Homem ainda não pudesse se comparar com a de uma besta espiritual de 100.000 anos, sob a possessão do Deus Aranha, sua aura já era similar e a chance de produzir um osso espiritual foi grandemente aumentada. Após sua morte dolorosa pela drenagem, ela havia deixado algo similar às 8 lanças de aranha que Tang San originalmente obteve da primeira aranha demônio, algo equivalente à aparição de outro osso espiritual externo. Porém, o osso espiritual externo que apareceu dessa vez foi engolido pelo que Tang San já tinha. 2 ossos espirituais se fundiram num só, causando esse efeito de fusão especial. Também foi justamente por causa disso que as 8 lanças de aranha de Tang San deram esse salto qualitativo, aparecendo como essa sólida armadura. Uma energia formidável após a outra foi constantemente transmitida de suas costas para os vários ossos de seus membros, simulando seu corpo. Tang San havia descoberto que seu poder espiritual mais uma vez sofreu um grande aumento. Do 65º nível, ele diretamente entrou no 66º. Depois de passar para o 60º nível, cada progresso de nível necessitaria de uma grande quantidade de poder espiritual. Isso claramente mostrava o quão grande foi o efeito dessa evolução das 8 lanças de aranha. Quando Tang San pensou que tudo estava acabado, de repente, sua cabeça, braço direito e perna direita imediatamente exibiram mudanças. Em sua cabeça,
Uma corrente refrescante se espalhou para baixo, num flash conectando com a chamejante armadura rubi em seu peito. A perna direita produziu uma aura extremamente gentil, também igualmente se conectando à armadura. A aura transmitida pelo braço direito foi a mais monstruosa. Tang San inesperadamente sentiu um amor terno vindo daquela aura. Uma cor azul clara emergiu do espaço entre as sobrancelhas de Tang San e, logo em seguida, um ponto de luz azul eclodiu. Uma sensação congelante cobriu toda a cabeça e pescoço dele num piscar de olhos. Um capacete completo apareceu sobre a cabeça de Tang San. O capacete era bem simples, todo azul e na parte de trás, 9 protuberâncias metálicas em formato de lança se erguiam, parecendo extremamente agressivas. Na testa, um círculo de luz azul ilusória se condensou, liberando um leve esplendor. A corrente congelante se conectou à armadura chamejante em seu peito e sua cor imediatamente mudou como se fosse poluída. O capacete de Tang San também se tornou vermelho como rubi. Onde ele se conectava à armadura, não havia a menor fenda, ao cubo. O mesmo ocorreu com seu braço direito e perna direita. Uma armadura rosa começou a cobrir seu braço direito. Camadas de armadura iguais a escamas de peixe se espalharam. Quando se conectou à armadura do peito, ela também se tornou vermelha. A armadura na perna direita era mais peculiar. Junto com anel após anel de grama azul prateada espiralando, pura luz dourada se espalhou. Em sua panturrilha ainda havia uma protuberância metálica no formato de uma asa com um chi de comprimento. Toda a armadura se conectou, finalmente formando um estonteante traje rubi como sangue. Apenas o braço e perna esquerda de Tang San ainda estavam expostos. Instantaneamente, Tang San sentiu como se alguma coisa dentro de seu corpo tivesse se estilhaçado e também como se algo tivesse sido fundido. A habilidade Céu Misterioso operou dentro de seu corpo com uma velocidade impressionante. Uma energia incomparavelmente enorme constantemente correu por dentro dele. Quando essa energia passou pelo seu peito e pernas, ela claramente desacelerou. Mas mesmo assim, Tang San ainda pôde sentir suas habilidades obterem um assustador efeito de amplificação. O que raios estava acontecendo? Tang San não sabia. Ele apenas sentiu todas as suas habilidades espirituais silenciosamente apareceram dentro de seu coração, como uma árvore de habilidades e com um pensamento, elas imediatamente seriam ativadas. Todas elas não pareciam mais precisar de tempo de carregamento, até mesmo aquela sexta habilidade espiritual que ele acabou de receber. Ao mesmo tempo, o efeito dessas habilidades também aumentou em 10% e o consumo de poder espiritual foi reduzido em 10%. Entretanto, o que o fez se sentir um tanto estranho foi que as armaduras que pareceram adquirir a mesma cor, lhe passavam sensações completamente diferentes. As 8 lanças de aranha eram escaldantes, o capacete era congelante, o braço direito era gentil e a perna direita era branda. As 4 sensações diferentes estavam desordenadas. Parecia que elas poderiam colapsar a qualquer instante. Desapareçam. Com um pensamento de Tang San, as armaduras na cabeça e nos membros desapareceram primeiro. Logo em seguida, a armadura em seu peito também voltou para suas costas como se fosse sangue, seguindo as 8 lanças de aranha para dentro das 8 costelas em suas costas. Diferente do passado, após as 8 lanças de aranha voltarem para dentro de seu corpo com essa armadura bizarra, a sensação chamejante não desapareceu, ao invés disso, ela instantaneamente se espalhou por todo seu corpo, gradualmente desaparecendo. Além disso, o poder espiritual dentro do corpo de Tang San também instantaneamente diminuiu em 1/3. Essa realmente era uma habilidade monstruosa. Os olhos de Tang San revelaram uma expressão de profunda ponderação. Batendo no cadáver da aranha demônio face de homem abaixo dele para tomar impulso, ele disparou para cima. Embora ele não soubesse quais eram as mudanças que essa nova habilidade traria, ele levemente sentia que havia entendido alguma coisa, apesar de que isso ainda não estivesse claro. Mesmo que essa habilidade tivesse gerado uma grande amplificação anteriormente, ela era extremamente instável e também necessitava de uma grande quantidade de poder espiritual. Ela não era realmente útil para ele nesse momento. Mas não ser útil agora não significava que seria assim para sempre. Tang San imediatamente decidiu pedir ajuda ao seu professor com essa questão. Afinal, em teoria sobre mestres dos espíritos, o grande mestre era uma autoridade absoluta. Trocando de roupas, Tang San então tirou Xiao Wu da desejosa bolsa dos 100 tesouros. Ela já estava acordada, seus 2 olhinhos vermelhos piscaram, se aninhando no peito de Tang San e revelando uma aura de intimidade. Embora ela não tivesse consciência, a aura de Tang San ainda era familiar para seu corpo. Tocando-o pelo sedoso de Xiao Wu e então beijando sua cabeça de novo, Tang San partiu novamente, na direção da saída da grande floresta Estrela Dou. Enquanto deixava a floresta, Tang San aproveitou para bolar um plano. Junto com a caça da aranha demônio face de homem de mais de 10.000 anos, seu coração também havia se acalmado. Ela sabia que a tristeza era inútil, o mais importante para ele agora era como rapidamente ficar mais forte, para ajudar Xiao Wu a ser ressuscitada o mais cedo possível. Ir procurar o rol dos espíritos por vingança claramente não era realista nesse momento, era basicamente impossível enfrentá-los com sua força atual. Entretanto, isso não significava que ele não poderia golpear o rol. Se ele não pudesse fazer isso abertamente, então por que ele não poderia fazer isso em segredo? É claro que, antes de agir, ele tinha que se preparar.
Apenas com preparações suficientes seu ataque ao Hall se tornaria significativo. Portanto, após deixar a grande floresta Estrela Dou, Tang San seguiu direto para a cidade Cell Dou. Ele primeiro precisava encontrar seu professor e também, apenas na Academia Shrek ele poderia prosseguir com suas preparações em paz. Cidade Cell Dou, Academia Shrek, escritório do diretor. As sobrancelhas de Flender estavam franzidas com força. Liu Erlong estava parada diante de sua mesa, olhando para ele suplicante. Flender deu um sorriso torto. Erlong, também não há nada que eu possa fazer. Você não conhece o Xiaogang? Se suas palavras não podem persuadi-lo, então de que as minhas serviriam? Você também sabe que um dos maiores sonhos dele era um dia obter a aprovação da seita. Essa também foi a principal razão pela qual ele trabalhou por tantos anos no seu estudo dos espíritos. O massacre do clã Dragão Azul Relâmpago Tirano foi um golpe muito grande para o Xiaogang. O que ele está fazendo agora é uma forma de desabafo. Se você realmente obrigá-lo a se acalmar, eu temo que o coração dele será ainda mais torturado e ele não será capaz de aguentar. Os cantos dos olhos de Liu Erlong estavam levemente avermelhados. Se ele continuar desse jeito, eu temo que não vá demorar muito para seu corpo colapsar. Treinando aqueles mestres dos espíritos todos os dias sem descanso, negligenciando o sono e o estudo dos espíritos, mesmo eu só consigo ocasionalmente persuadi-lo a comer um pouco e descansar por um tempo. Se isso continuar, ele. Flender ponderou e disse. Isso realmente não funcionará. Use a estratégia de se ferir para ganhar a confiança do inimigo. Talvez isso seja eficaz. Oh, certo. Como está indo o ajuntamento dos sobreviventes do seu clã? Liu Erlong sorriu ironicamente. Menos de 100 e quase todos são da geração mais jovem. Os mais fortes estão apenas no 50º nível. Agora, eu sou a pessoa mais forte da família Dragão Azul Relâmpago Tirano. Flender suspirou. O rol dos espíritos é realmente muito cruel. Sem aviso e se movendo com o poder de um trovão. O mais assustador foi que a sua seita realmente não percebeu nada antes. Se minha suposição estiver correta, o rol definitivamente juntou todos os mestres dos espíritos com antecedência para ficar de olho neles. Completamente selando a informação. Eles ganharam por causa do ataque surpresa. Se não, o preço que eles teriam que pagar teria sido muito maior. Com ressentimento em seus olhos, Liu Erlong cerrou seus punhos com força, fazendo seus ossos estalarem. Bem armado, rol dos espíritos, muito bem armado. Bibi Dong, sua vadia, eu definitivamente não te deixarei viver em paz. Flender disse. Seria bom se o pequeno San estivesse aqui. Ele foi criado pelo Xiaogang. Se ele estivesse aqui, talvez ele pudesse acalmá-lo um pouco. Liu Erlong deu um sorriso torto. De que adiante dizer isso? Parece que eu realmente terei que me ferir para ganhar a confiança do inimigo. Eu não tenho mais uma família. Eu não posso perder o Xiaogang também. Flender, o que o Império disse sobre isso? Flender respondeu. Eles acabaram de discutir o assunto com o Império Estrela Luo. Com a ajuda do Mubai e da Zukin e somando os interesses em comum dos dois grandes impérios, a cooperação não será difícil de alcançar. Mas o poder que o rol dos espíritos controla agora é muito assustador. Embora eles ainda não tenham se atrevido a publicamente desafiar os impérios, os mestres dos espíritos deles, assim como as forças militares dos ducados e reinos já é o suficiente para rivalizá-los. Se a guerra realmente começar, será um desastre para todo o continente. Liu Erlong assentiu. Nós estamos vulneráveis agora, especialmente em termos de mestres dos espíritos. Nós basicamente não podemos nos comparar à força do rol. O Xiaogang está negligenciando o sono e se esquecendo de comer exatamente por causa disso. Infelizmente, a escola Céu Claro não está mais aqui. Com eles para nos guiar, nós não teríamos que ficar tão passivos. Os olhos de Flender revelaram um traço de tristeza. Eu realmente espero que a guerra não comece. Bibi Dong é mesmo louca. Afinal, o que diabos ela quer? Palácio do Pontífice Supremo. Hong. O corpo de Juliana voou pelo ar, atingindo a parede da sala de assuntos oficiais e lentamente escorregando até o chão. Em sua bela face havia a marca de uma mão avermelhada. Um fio de sangue escorreu pelo canto de sua boca. A Pontífice Suprema Bibi Dong lentamente recolheu sua mão direita, com um olhar frio florescendo em seus olhos. Não consegue nem diferenciar entre inimigos e aliados? Você tem sorte de ser a donzela sagrada que eu escolhi. Vá encarar a parede de trás do palácio, não saia de lá sem minhas ordens. Sim, Vossa Santidade. A voz de Juliana estava um pouco indistinta por causa de sua face machucada e ela se ergueu com dificuldade, mas não havia o menor traço de amargura em seus olhos, eles ainda estavam um tanto vazios. Embora eles já tivessem voltado para o Palácio do Pontífice Supremo, sua mente ainda estava preenchida pelos olhares trocados por Tang San e Xiao Wu no final. Ela sabia que jamais seria capaz de se esquecer de cada detalhe do que aconteceu lá naquele dia. Ao retornar para o palácio, apesar das objeções dos dois títulos Doulu e de Xi Wei e Yan, Juliana tomou a iniciativa de implorar pelo perdão de Bibi Dong, resultando na cena anterior. Vossa Santidade, se acalme. O Doulu Crisântemo e o Doulu Fantasma se curvaram simultaneamente. O Doulu Fantasma ainda era uma sombra vaga e a face do Doulu Crisântemo parecia bem pálida. Após usar a habilidade de fusão espiritual naquele dia, seus corpos haviam sido seriamente feridos e eles ainda não haviam se recuperado. Me acalmar?
Uma luz fria cintilou nos olhos de Bibi Dong. Anciãos, o que vocês sugerem para me acalmar? Juliana cometeu um erro, e vocês, como anciões senhores do rol dos espíritos e títulos do Lu, vocês deixaram uma criança de 20 anos levar a melhor sobre vocês e, ainda por cima, levaram aquela besta espiritual de 100 mil anos a morrer pelo sacrifício no fim. Excelente. As expressões dos Dolu Fantasma e Crisântemo mudaram simultaneamente. Das palavras de Bibi Dong eles sentiram uma forte intenção assassina. Luz fria novamente passou pelos olhos dela e sob seu olhar, os dois Dolus já estavam cobertos de suor. Com sua força, eles inesperadamente eram incapazes de apresentar qualquer traço de resistência. Saiam da minha frente. Bibi Dong balançou sua mão tremendo um pouco, a intenção assassina em seus olhos desapareceu. De acordo com sua personalidade, matá-lo seria bem normal, mas ela não podia fazer isso. O rol dos espíritos havia acabado de começar a agir, agora era hora de usar pessoas. Ela ainda podia considerar esses dois anciãos como leais a ela e ambos também eram títulos Dolu e membros do Conselho de Anciãos. Se livrar deles inevitavelmente influenciaria as operações futuras do rol dos espíritos. Os dois títulos Dolu claramente soltarão a respiração, rapidamente saudando Bibi Dong pelo favor de não os culpar e apressadamente deixando o grande salão. Vendo suas costas desaparecerem, o olhar de Bibi Dong se tornou severo. Um macaco titã gigante e ainda aquela Piton touro céu azul. Certo? Vocês destruíram minha ocasião alegre, esperem até eu ter tempo para ir atrás dos seus anéis de espíritos. Usando roupa simples e segurando um pequeno coelho de pelo brilhante e cristalino, Tang San passeava pela cidade Seldou. Embora suas roupas não fossem chamativas, aquele cabelo azul e bela aparência ainda facilmente atraíam atenção. Tang San andou em frente, basicamente sem prestar atenção na estrada, olhando apenas para Xiao Wu em seus braços enquanto a alimentava com uma cenoura. De volta à sua forma original, o que Xiao Wu mais gostava de comer eram cenouras. Tang San as havia comprado em massa e as armazenadas na desejosa bolsa dos 100 tesouros. Embora ela não tivesse mais qualquer consciência, contanto que ele segurasse seu corpo felpudo, o coração de Tang San ficaria calmo, pelo menos ele não sofreria excessivamente. A esperança da ressurreição de Xiao Wu podia ser considerada uma das principais razões pelas quais ele conseguiu suportar tudo isso. Tang San jurou que ele jamais se separaria de Xiao Wu de novo, não importava o que. Quer fosse quando ele estivesse comendo ou dormindo, após deixar a grande floresta Estrela Dou, ela sempre esteve ao seu lado. Aos olhos de outros, um homem crescido abraçando um coelhinho parecia bem estranho. Que tipo de homem teria um coelho como animal de estimação? Mas Tang San não a segurava como se fosse um animal de estimação e sim como sua amante. No caminho entre a grande floresta Estrela Dou e a cidade Seldou, Tang San cuidadosamente refletiu em seus planos futuros. Para abalar o rol dos espíritos, primeiro de tudo ele precisava aumentar sua força e influência. Tang San não estava muito interessado em influências, mas a força era crucial. Ele não era um mestre dos espíritos comum. Ele era da seita Tang. Ele possuía os métodos de refinamento de venenos e armas ocultas da seita Tang. Apenas contando com isso já era o suficiente para causar grandes perdas ao rol dos espíritos. Mas agora as armas ocultas que ele originalmente refinou já haviam sido quase todas usadas. Portanto, após voltar para a cidade Seldou, ele decidiu primeiro ir encontrar seu professor para consultá-lo. Em seguida, ele começaria uma amarga cultivação em reclusão enquanto, ao mesmo tempo, forjaria mais armas ocultas. Assim que conseguisse armazenar certa quantidade de força, ele começaria a agir contra o rol dos espíritos. Quanto ao rei Ginseng de nona classe com 10 mil anos, Tang San não estava com pressa. Ele claramente entendia que com sua força atual, mesmo se o encontrasse, ele poderia não ser capaz de levá-lo consigo. Ele só podia esperar até ser forte o suficiente, então iria procurar por ele. Enquanto ele andava pela rua, de repente, ruídos de cascos apressados soaram em frente. Embora Tang San não estivesse olhando para a rua, ele tinha sua formidável força espiritual como olhos e, naturalmente, não batia em ninguém enquanto caminhava. Mas os 10 cavaleiros galopando em frente já ocupavam toda a estrada. Eles avançavam em alta velocidade e espalhando poeira. Os pedestres se dispersaram com pressa. Em um instante, a ampla avenida entrou em pânico, como galinhas e cães assustados. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.